sentido, e o pagamento das bolsas estudantis, e lembrar, né, que o atual governo e a sua equipe econômica estão mais preocupados em respeitar o teto de gastos do que propriamente investir na educação, né, na emancipação humana e na formação do nosso povo, essa que está diretamente ligada, né, ao desenvolvimento nacional. Lembrar também que esses governos, né, esses últimos governos neoliberais que assolam o nosso país nas últimas décadas condicionaram essa crise no ensino, que, né, culmina hoje, inclusive, com a catastrófica fala do nosso ministro da Educação, Milton, ontem, falando que as universidades deveriam ser para poucos. E é também em momentos como esse, né, falta, né, de investimento na educação dos nossos jovens, que a gente lembra que sem incentivo e ensino superior e formação e profissionalização dos nossos jovens, né, dos nossos brasileiros e brasileiras, não há desenvolvimento nacional e muito menos não há justiça social. E é também em tempos como esses que a gente lembra, né, a emblemática frase do Leonel Brizola, que dizia que a educação é o único caminho para a emancipação do homem, que desenvolvimento sem educação é apenas criação de riqueza para alguns privilegiados. É também em momentos como esse, em tempos como esse, catastróficos, de retrocesso no orçamento da educação brasileira, que a gente está aqui unido em um objetivo comum, que é debater e realmente orientar a nossa preocupação com os rumos do ensino brasileiro, com os rumos das nossas universidades. E é por isso que aqui, hoje, no Dia dos Estudantes, temos São Paulo, o Diretório Acadêmico da PUCamp, o Centro Acadêmico da Engenharia Mackenzie Campinas, o Grêmio Estudantil da ITEC Maria Cristina, o Movimento Reinventar, o Centro Acadêmico da Unimes, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, e ainda dezenas de núcleos estudantis, dos núcleos estudantes com Ciro, né, que se organizam em várias, diversas, dezenas de entidades de universidades, de todo o estado de São Paulo. Então, né, queria agradecer mais uma vez aqui todos presentes, que estão aqui para debater esse tema de extrema importância com o Ciro Gomes, e passar agora, acho que a Bárbara já está aqui com a gente, né, passar a palavra para a Bárbara Guimarães, que é presidente da Juventude Socialista do PDT do Estado de São Paulo. Obrigada. Só que tem que permitir que a Bárbara, né, consiga abrir o microfone. Espera aí, eu acho que consegui. Sim, perfeito. Então tá. Bom, gente, boa noite a todas e todos. É uma felicidade enorme poder estar aqui junto com vocês nesse evento, um evento com mais brevidade e a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, eu queria agradecer a todos os estudantes, todas as estudantes, felicitar nesse dia, né, dos estudantes, que foram já quase 2 anos aí, né, já estamos quase no final do ano, de aulas online, de dificuldades tremendas, mas que muitos continuaram persistindo e estão aí chegando a muitos no fim das suas faculdades, mesmo com todos os transtornos, né? E é isso. Queria deixar vocês muito à vontade aí. Se quiserem também conhecer a Juventude Socialista, que venham, né? A gente vai abrir os braços aqui para todos vocês.
para que juntos a gente possa mudar os rumos do nosso Brasil, que está terrível nesse momento. Então, saudações trabalhistas, é para lutar, é para vencer, a Juventude Socialista PDT. Obrigada, Bárbara. Queria passar agora para o Tiago Nogara, que é coordenador estadual do Estado de São Paulo, dos estudantes com Ciro. Por insanidade, porque ele está ultrapassando os limites da realidade, ou seja, está fora da realidade. E, ao mesmo tempo, achando que poderia pressionar o Congresso da maneira que achava. Então, nesse sentido, eu quero que vocês, estamos vendo aqui a sala hiperlotada, também lá no Facebook, como sempre acontece quando você vem falar para nós, Ciro, eu quero dizer, olha, nós estamos no caminho certo, é para discutir projeto, uma mudança do modelo econômico, uma mudança do modelo de gestão, como você sempre bem disse. E agora queremos saber de você, dentro desse nosso projeto nacional de desenvolvimento, dentro dessa coisa bonita que está sendo construída para uma campanha presidencial no que vem, o que está reservado para as universidades no Brasil. E aí eu fico aqui profundamente orgulhoso de ver a Amandinha, aqui, a nossa presidente da Juventude da Capital, mobilizando, vendo o Tiago Nogara, mobilizando todas as questões dentro das universidades aqui no Estado de São Paulo e fora deles. Agora, quando eu olho esse chat aqui, Ciro, não sei se você está percebendo, tem Criciúma, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco. Quando a gente soltou que você vinha falar sobre universidade, a gente... Não foi só esse conjunto de universidades e grêmios e atléticas de ECEs daqui de São Paulo. O Brasil está com uma ânsia de ouvi-lo. É pena que a pandemia nos impediu de você poder rodar o Brasil. Mas, esta é uma grande oportunidade, utilizar essa ferramenta, que é a internet, que é bem moderna, e para que você possa dar o seu recado e dizer para essa juventude, o Brasil tem saída, e a saída é um projeto nacional de desenvolvimento. Falou, Ciro? Eu sei que você não está muito bem de saúde, está meio gripadinho, mas, olha, essa moçada está com uma ansiedade de ouvi-lo que você não acredita. Falou, forte abraço, estimas melhores para você, fica com Deus, até já. Estou aqui ouvindo todas essas coisas e me alimentando dessa juventude, porque você sabe, nós somos jovens há mais tempo, né? Essa é a diferença. Nós somos jovens há mais tempo, porque a juventude está nas ideias, não na idade cronológica. Um forte abraço a todas e a todos, foi um prazer falar para vocês, e eu agora só vou assistir aqui, viu, gente? Um forte abraço. Obrigada, Neto. Bom, gente, temos aqui hoje, né, esse grande convidado de longa trajetória política. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, candidato à presidência da República, com perspectiva de ser, novamente, agora em 2022, com um projeto nacional de desenvolvimento. É por isso que eu queria aqui, com muito prazer, passar agora para o nosso grande convidado do Dia do Estudante para debater o futuro das universidades, Ciro Gomes. Obrigada, Ciro. Boa noite, Amanda. Muito obrigado a você por tudo, né, pelo convite de hoje à noite, pela mediação, sempre muito brilhante, uma liderança natural, espontânea, que está se consolidando na juventude socialista do nosso PDT no Brasil inteiro, a partir da capital de São Paulo. Um abraço para a Bárbara, também, que lidera a nossa juventude em São Paulo, no estado de São Paulo. Um abraço para o Tiago. Obrigado, Tiago, pelo estímulo, e eu fico assim, muito feliz de ver as ideias básicas já sendo, com toda a desenvoltura, sendo desenvolvida por vocês. Um abraço muito fraterno, muito apertado, muito querido a esse grande amigo que a vida me deu, a esse irmão que eu valorizo muito, que é o nosso Antônio Neto, uma pessoa de quem eu sou amigo já há uma boa trinca de décadas, né? Então, temos uma luta em comum, a fidelidade dele, a luta dos trabalhadores, sempre com muita modernidade, sempre com uma visão bastante avançada, mas sem perder nunca a noção de que o compromisso de quem é socialista, o compromisso de quem é trabalhista é proteger o trabalho, é valorizar o trabalho, ainda que a gente possa aceitar que a propriedade privada seja um fator importante para o progresso humano. Nós, como dizia o Brizola, achamos a propriedade privada uma coisa tão boa que queremos que ela seja para todos. Não pode ser 1% dos brasileiros acumularem 100% da renda do país, do PIB nacional. Amanda, eu não sei como é que vocês imaginaram a
a dinâmica do debate, mas eu estou hoje profundamente gripado. Então, eu sou assim, pelo meu gosto, eu fico com vocês até a madrugada, mas eu não sei, de fato, eu estou um pouco febril. Então, eu vou fazer uma provocação, enfim, para que a gente pense juntos, e depois, eu não sei se isso for planejado, eu me ofereço para tentar responder questionamentos, perguntas, ouvirei antagonismos, críticas, sugestões, enfim, para que a gente transforme esse encontro, para além de uma homenagem aos estudantes, né? O Tiago falou, e é profunda e definitivamente verdadeiro, o movimento estudantil tem sido, no Brasil, a grande escola de preparação e de formação de homens e mulheres para a vida pública. É aí que se desperta a vocação para o coletivo, é aí que se treina o pluralismo, é aí que se treina a retórica, é aí que se treina o conflito de valores, de comportamentos, de identificações no grande espectro ideológico, é aí que se valoriza a tolerância, a diversidade, e, portanto, essa homenagem que nós mais velhos fazemos, na verdade, me leva à minha origem como militante, que é o movimento estudantil. Não for o movimento estudantil, provavelmente eu tinha derivado a minha vocação para o coletivo, para as artes ou para qualquer outra coisa que não a luta política num país tão careta, de política tão cretina como, infelizmente, era e segue sendo dramaticamente a política brasileira. Lembrando sempre que a política é a linguagem da democracia. Portanto, se a gente é democrata e tem que dar testemunho da democracia, é preciso recuperar, dignificar, pelo exemplo, não é, pela boa ideia e pela militância, a questão da política. Bom, a tarefa que me foi dada foi de refletir sobre o papel da universidade ou o momento da universidade no Brasil. Me permitam, entretanto, situar de forma orgânica por que eu atribuo a esse tema um tema dramaticamente central. Eu, quando concluí uma etapa da minha vida pública, fui governador, ministro da Fazenda, eu fiquei muito frustrado com a contradição já original do governo Fernando Henrique Cardoso, eu tinha ajudado a fazer o Real, e eu resolvi aceitar um convite para uma experiência acadêmica que eu sentia falta há algum tempo, e aceitei ser visiting scholar na Universidade de Harvard, na Law School da Universidade de Harvard. E eu saí daqui, esse programa é muito interessante, porque é um programa de educação continuada para pessoas como eu, né, que tinham vontade de aprofundar, de evoluir, do seu ponto de vista acadêmico, mas não tinha mais a disciplina ou a paciência para sentar ali na cadeira e fazer o título de mestre, de pós-mestre, de doutorado, etc. Enfim, e a tarefa, eles oferecem essa possibilidade, e a tarefa para eles, você devolve para eles duas coisas. Você dá aulas e palestras na área da sua expertise. Eu vinha de ser ministro da Fazenda, que ajudou a fazer o Real, tinha sido um governador de Estado que tinha frequentado o noticiário internacional, porque ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fomos mencionados pela revista Economist como uma contramão da tragédia socioeconômica brasileira na experiência do Ceará. Eu era o governador mais popular do Estado, enfim, estou só lembrando por que eu cheguei ali com uma certa notoriedade no meio acadêmico, naturalmente. Então, a tarefa era essa, mas eu tinha que devolver para a universidade, para além das aulas, um trabalho. Eu tinha que fazer uma monografia, uma tese, e eu saí do Brasil querendo explicar aqui no Brasil, explicar de forma teórica, de forma, vamos dizer, numa monografia, num trabalho, num paper, por que no Brasil a inflação não era uma doença da moeda, como é nos manuais de economia e nas experiências do mundo inteiro. No Brasil, dizia eu, como premissa do trabalho que eu me proponho a fazer, a inflação era um mecanismo de ganhar dinheiro a partir de uma estupidez que as elites fizeram de indexar as suas moedas. De maneira que a moeda que se corroía com a inflação era a moeda popular, aquela de circulação nominal no país, mas os ricos, os detentores dos grandes excedentes financeiros, tinham moedas diferentes, indexadas com outros nomes, embora não se chamassem moedas, mas eram moeda na prática. E quando eu cheguei na universidade, que eu comecei a conversar com os grandes mestres lá, os grandes PhDs, Prêmio Nobel de Economia, enfim, um deles me falou assim, mas e qual é a novidade disso? Eles têm essa obsessão, né, pela inovação. Eu disse, qual é a novidade disso? E eu percebi que o Brasil virou uma espécie de nicho, de redoma, excluída do debate do mundo, boa parte por esse encontro macabro do interesse de uma elite absolutamente escravista, hoje rentista, que apropria os mecanismos de formação de opinião, inclusive e especialmente nas burocracias partidárias tradicionais, para confinar o debate no adjetivo e não deixar nunca a gente aprofundar
o debate. Então, eu fui... Bom, isso aí que parecia ser uma ineditíssima percepção minha, na verdade, era um truísmo, era uma bobagem que todo mundo de fora do Brasil sabia. E aí eu, então, mudei a tese. Desculpa eu contar essa história, mas é para justificar a minha entrada no tema com a centralidade devida. Eu mudei minha tese. A minha tese partia agora de uma pergunta. Perguntava eu para começar a refletir, estudar e escrever depois. Perguntava, será que por detrás da absolutamente variada experiência humana, da verdadeira Babel de línguas, da verdadeira multidão de instituições absolutamente distintas que separam as nações, enfim, será que por detrás das diferenças monstruosas que há separando as nações, perguntava, será que existe algum traço em comum que explique por que as nações, algumas se desenvolvem, têm êxito civilizatório, e por que outras não se desenvolvem? São nações medíocres, são nações acanhadas, são nações amarradas em contradições e atraso. E eu quero crer, né, acelerando um pouco agora a história, que eu descobri, sem ser muito original, também são evidências que a gente descobre, não é que sim, por detrás da variedade institucional, por detrás do discurso, por detrás da propaganda ideológica, por detrás, enfim, das línguas, das histórias com guerras ou não guerras, há um traço em comum que explica o êxito civilizatório. Só prosperaram e prosperam na história da humanidade, na atual geografia do planeta, aquelas nações que, por detrás da sua personalidade, que aparentemente é exótica, é única, encontram-se 3 traços em comum. O primeiro traço em comum tem a ver com uma questão que é estrito senso de economia política. Só prosperam as nações cuja civilização exitosa se baseia no seu alto nível de poupança interna. Nós não vamos conversar sobre isso hoje, mas é premissa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que a gente compreenda a necessidade, porque isto está sendo hoje ainda hegemônico no Brasil, a ideia de que nós temos que nos render ao neoliberalismo, que hoje não tem mais ninguém sério que defenda isso, coisa que o PT, por exemplo, fez, mas a esquerda europeia fez também, porque por detrás da nossa dificuldade de desenvolvimento estaria a possibilidade da gente, em cumprindo o manual do bom moço internacional, ou seja, em cumprindo o rito neoliberal, que está escrito lá no Consenso de Washington, inclusive com políticas sociais compensatórias, nós seríamos salvos da nossa tragédia, do nosso atraso, do nosso subdesenvolvimento pela concorrência do capital estrangeiro. Isto é mentira ideológica. Nunca houve nenhuma nação na história do planeta Terra que, tendo êxito civilizatório, você, por detrás desse êxito, não encontre uma equação política que produziu, por detrás deste êxito, desse sucesso civilizatório, um alto nível de poupança nacional. Numa frase, o capital que financia desenvolvimento, o capital que financia desenvolvimento, o capital que financia êxito civilizatório é o capital que se consegue construir em casa. Voltaremos em outras ocasiões a refletir sobre isso, porque uma frase só para sair dessa primeira premissa. Ao contrário do que diz o mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o nível de poupança de uma nação, não é uma consequência fatalista das forças do acaso, das forças da gravidade, da lei da relatividade geral, enfim, não é. É consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Voltaremos, como disse, é muito importante, porque esse é um debate que nós precisamos iluminar e tornar o máximo popular possível, porque trata-se aqui de como é que as nações desenham seu sistema de impostos, como é que as nações desenham seu sistema de poupança compulsória, prevendo essa poupança ao investimento produtivo de longo prazo. Trata-se de como é que se organizam os mercados de capitais, democratizando o acesso a capitais não creditícios para que um jovem empreendedor, por exemplo, possa acessar um dinheiro para colocar de pé sua ideia, seu empreendimento, sua startup, sem ter necessariamente que ter garantia nem aval, porque, enfim, não há sequer os nomes em português ainda para seed money, venture capital, angel money, etc, etc, etc. Volto a dizer, como provocação aí a turma boa, a juventude e a todos a velharada que está hoje se metendo aqui no encontro de nós jovens
para conversar sobre a universidade. Voltaremos a falar sobre o assunto. A outra grande premissa, também, de novo, pouco importa a propaganda ideológica, o desenho institucional, a natureza histórica desta ou daquela nação, mais ou menos acertada em guerras ou não guerras, etc., também parece ser uma premissa sine qua, ou seja, não há nenhuma nação com êxito civilizatório que por detrás você não encontra. Volto a dizer, qualquer que seja a retórica ou a propaganda, mas na prática, quando você examina, a segunda premissa é uma coordenação estratégica entre governos fortes, para nós, governos democráticos, mas não necessariamente, por exemplo, o experimento chinês ou o experimento coreano do Sul, não são necessariamente experimentos, vamos dizer, democráticos ao modo como entendemos democracia no sentido judaico-cristão ocidental ou do Atlântico Norte. Porém, o fato é que não se encontra nenhuma civilização de êxito, se por detrás você não encontra um governo forte, empoderado, energizado, coordenado em parceria estratégica com uma iniciativa privada também empoderada, porém hegemonizada ou convergente, né, pelo consenso com a estratégia de desenvolvimento acertada, pactuada, hegemonizada e uma estrutura técnico-científica capaz de, com grande agilidade e profundidade, de dar respostas tecnológico-científicas inovadoras para o desafio do desenvolvimento pretendido ou proposto. Então, eu vou repetir. Por exemplo, os norte-americanos fazem a retórica liberal. Até hoje abominam, embora com Biden as coisas tenham mudado muito, a crise de 2008 já desmoralizou a premissa ideológica e agora a pandemia acaba de enterrar de uma vez por todas, de maneira que não conheço mais desses contemporâneos meus lá pela universidade, mesmo esses grandes luminares de Chicago, ninguém defende mais a mitologia neoliberal de que o laissez-faire, a redução do Estado à dimensão mínima, a desintrusão do Estado de qualquer influência ou responsabilidade no domínio econômico, como era o mito neoliberal. Ninguém mais defende isso. Há muitas nuances, ainda muitas perplexidades, há todo um porfazer, né, institucional, mas ninguém mais defende aquela mitologia que veio do thatcherismo, que veio do reaganismo e que agora, né, fica claramente identificado como ideologia de quinta categoria, que por 3 décadas foi vendido e comprado pelas elites brasileiras, por exemplo, inclusive da esquerda antiga, da esquerda lulopetista, por exemplo, mas não só da esquerda lulopetista, né? Você vê no Brasil a concessão, por exemplo, com que partidos teoricamente radicais, na melhor acepção da palavra radical, aqueles que vão na raiz, aceitam, né, vamos dizer, um apoio ao Lula, que nada mais é do que a tentativa de humanizar esse caminho neoliberal, que é uma tentativa absolutamente vã, como a experiência humana e brasileira, especialmente de forma cruel, já demonstraram. Mas o fato é que os americanos, fazendo discurso liberal, hoje e sempre, têm por detrás de todo o seu êxito civilizatório o Estado americano fortíssimo. Dispensável lembrar, mas é bom só repetir, que a internet que nós estamos usando foi uma conquista tecnológica financiada pelo governo e pelo dinheiro público norte-americano a pretexto de defesa. O celular também é um domínio tecnológico civil que se espalhou para a humanidade inteira, que foi dominado tecnologicamente pela estrutura estatal norte-americana a dinheiro público a pretexto também de razões militares e de defesa. Todas as tecnologias. No passado, o New Deal também evidencia com muita clareza aquilo que está até indicado mesmo nos capitalistas mais reflexivos, que é a necessidade que o Estado tem de intervir num capitalismo que, deixado solto, tende a produzir inequidade, injustiça e crise, como é a crise de 29, que deu sequência ao New Deal nos Estados Unidos, que é um belíssimo experimento em que o Estado Nacional é chamado, às vezes até sem a poupança devida, via expansão do endividamento dele mesmo, ou, mais modernamente, fala-se até na emissão monetária, como mecanismos de retirada da catatonia do corpo econômico colapsado pelas crises cíclicas do capitalismo. Então, primeira premissa, alto nível de formação bruta de capital. Segunda premissa, coordenação estratégica. Às vezes é um dirigismo, planos quinquenais chineses,
às vezes é um processo muito azeitado de domínio, né, dos processos tecnológicos e mais caros da ciência e da tecnologia, e uma instantânea difusão para o aparato privado, como é o caso norte-americano. O caso europeu é um misto de dois, né? A Alemanha, por exemplo, agora simplesmente estatizou 100% das suas universidades e transformou-as em públicas e gratuitas, entendendo a economia mais produtiva do planeta Terra, a economia de maior produtividade do planeta Terra, está sentindo necessidade de fazer um avanço nessa direção, coordenação Estado, empresariado e comunidade técnico-científica. A terceira premissa, finalmente, depois de lhes cansar muito só com a introdução, mas eu não quero estudante discutindo escola, eu quero estudante discutindo o Brasil. Né? Se eu puder colaborar, os estudantes têm que entender, e logo mais nós vamos voltar a entender por que a discussão segmentada, fragmentária, às vezes corporativa, é bem intencionada, mas não tem a resposta para o drama que a nossa sensibilidade percebe. Se não, vejamos. A terceira premissa, companheirada, do êxito civilizatório é muito contundente e muito hostil, como as duas outras também são, para as nossas pretensões nacionais brasileiras de superarmos a barbárie, o atraso, a miséria, a violência, a doença, a concentração de renda que hoje nós somos obrigados a testemunhar. Todas nessas premissas o Brasil vai muito mal, mas nessa terceira, que é o nosso assunto tópico de hoje à noite, no Dia dos Estudantes, que é também o Dia dos Advogados e também o Dia dos Garçons. Quero mandar um abraço também para todos os garçons, não sei o feminino de garçom, mas deve ser garçonete. Pronto, garçonete está me acudindo aqui a Gisele, garçonetes, e para os advogados e advogadas, meus colegas. Então, veja, a terceira perna primicial, assim, aquilo que explica por que as nações, têm êxito civilizatório e não tendo, estão condenadas ao fracasso e ao atraso, é um definitivamente forte investimento em gente. Investimento em gente significa, por exemplo, garantir um padrão sanitário mínimo, sem o que não se pode falar em produtividade. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, mas antes da pandemia, o Brasil já tinha de volta o sarampo, pelo desastre do governo Bolsonaro. Nós tínhamos erradicado o sarampo e o Bolsonaro, com menos de 2 anos, tinha trazido de volta, porque a cobertura vacinal de sarampo no Brasil, que era uma das melhores do mundo, caiu profundamente e o sarampo voltou no Brasil. Nós temos aí entre 200, 300 e 500 mil casos de malária no Brasil. Como é que alguém com 500 mil casos de malária pode falar em produtividade? Não é? As verminoses, 10 milhões de lares brasileiros não têm água encanada. E a gente pedindo para as pessoas fazer higiene, usar álcool gel. 130 milhões de brasileiros não têm as calorias mínimas necessárias para se alimentar por dia. 20 milhões passam literalmente fome completa e 130 milhões estão comendo menos do que a necessidade mínima no Brasil, ou seja, não tem um centavo para comprar nada, muito menos álcool gel. Então, veja, a questão do investimento em gente tem a ver com tudo isso, mas fundamentalmente, e finalmente chegamos ao nosso tema, tem a ver com a escola, tem a ver com a universidade, tem a ver com a educação que essas populações têm ou não têm. Só para vocês terem uma ideia, as manchas de maior equidade social e de maior harmonia, vamos dizer, maior equilíbrio econômico que a humanidade produziu, ainda estão na Europa, especialmente entre os países nórdicos. Mas, na Europa, as primeiras universidades datam do século XIII. A América do Norte, que tem 8 anos de descoberta antecedente a nós, 1492 versus 1500, mas a América do Norte, aí no século XVII, nas primeiras décadas do século XVII, começa a instituir suas primeiras universidades. Aqui na América Latina, a Argentina tem o dobro da escolarização média brasileira. A Colômbia garante vaga a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. Em Cuba, que é um estado paupérrimo, sitiado pelo mais ilegal bloqueio econômico que todos os democratas, os amantes da lei e da ordem, devemos denunciar, embora pedir, penso eu também, que o regime cubano evolua para consertar as liberdades todas, para que e uma sociedade, mas olha o número, 55% da sociedade cubana tem nível superior. E aí nós chegamos ao nosso ponto. O Brasil tem um nível de poupança
criticamente baixo. Aquilo que a China é 45% do PIB, o Brasil é 15% do PIB. Então, não vamos nos desenvolver enquanto não encontrarmos essa equação estratégica. E o debate tem que iluminar isso, porque o que tem que ser feito precisa da participação popular. Dá para fazer, o Brasil tem todas as fórmulas de fazer, mas o que está errado, todo mundo que me acompanha sabe, é que nem você vê um tatu em cima de um toco. Né? Na hora que você vê um tatu em cima de um toco, é porque alguém botou. Não é porque simplesmente tatu não sobe em toco. Então, a institucionalidade brasileira está errada para o conjunto do país, para as maiorias, mas está muito certinha para uma minoria ínfima, que 1% dela consegue, por essa institucionalidade, deter 50% da riqueza nacional. 5 pessoas, quando terminou o governo Lula, 4 mandatos de PT, 2 de Fernando Henrique, são 6 mandatos presidenciais dados pelo nosso povo ao discurso social-democrata, ao discurso da pseudo-esquerda ou centro-esquerda. 6 mandatos depois, 5 brasileiros apenas, concentram a renda de 100 milhões de nacionais brasileiros. Então, esse debate tem que ser feito. A coordenação estratégica, governo empresariado e estrutura técnico-científica, dispensável falar, está um desastre, um caos completo, porque o Brasil tinha, em 1980, 1/3 do PIB industrial, hoje cai de 10%, fecharam-se 30 mil indústrias do desastre da Dilma para cá, e isso continua aprofundado. Enquanto isso, a representação formal da indústria brasileira bate palma e bajula todos os regimes de 80 para cá que destruíram a sua razão de ser. Olha o que eu estou dizendo. A Confederação Nacional da Indústria e a Fiesp batem palma para todos os regimes, da ditadura, depois do neoliberalismo tosco do Collor, depois do neoliberalismo ilustrado do Fernando Henrique, depois do neoliberalismo com políticas sociais compensatórias do Lula. Enquanto isso, o tecido produtivo brasileiro, que crescia 6,7% entre 1930 e 1980, cai para crescer 2,5% entre 1980 e 2010, e agora vai a zero entre 2010 e 2020. Portanto, também essa coordenação estratégica está tomada por mistificação ideológica, por incompetência, por malucos arrogantes, tipo Paulo Guedes ou Levi, que são rigorosamente a mesma gente, sob o ponto de vista do pensar, todos medíocres, todos incapazes de entender, para além dos manuais mal lidos de Chicago, que já não são mais lidos, não é a necessidade de celebrar essa coordenação estratégica. E, por fim, o investimento ingente no Brasil está declinando, que é o Brasil tem, volto a dizer, uma escolarização média, que é só um juízo de quantidade, que se aproxima da metade da escolarização média da Argentina. Não é metade da escolarização média de Cuba. E isso significa, concretamente, que nós precisamos mergulhar nesse assunto. E aí você tem alguns fatores que são mais simples de serem denunciados, porque são fatores do contexto onde acontece o processo educacional e que são, basicamente, impertinências, para falar uma palavra moderada, do poder político. A incapacidade do poder político, a incompetência do poder político, ou a maldade do poder político, que muitas vezes prefere um povo menos qualificado, menos educado, porque é um povo menos crítico, mais dócil, mais fácil de ser manipulado para essas tenebrosas, né, que explicam esse pacto de elite, que é o mais perverso entre todas as economias organizadas do mundo há muitas décadas. Não é que começou com Bolsonaro, não. Bolsonaro é a caricatura mais mal cheirosa, mas o modelo é rigorosamente o mesmo do Lula, do Fernando Henrique, do Collor, de todos eles que nos antecederam. Então, repare, quais são os fatores internos que nós observamos e que denunciamos com certo consenso mais simples de ser entendido? A precariedade do financiamento, isso é um assunto dramaticamente grave, não é? O gasto per capita no Brasil com a educação poderia nos oferecer uma educação bem melhor, mas é, de qualquer forma, um gasto per capita muito aquém daquele gasto per capita que um país com as nossas pretensões, né, de uma presença internacional, de um país de desenvolvimento intermediário que aspira a ser uma civilização exitosa num prazo de uma geração, de 2 gerações, é um investimento bastante precário. Nós temos aí, entretanto, algumas coisas que nós precisamos refletir sobre a solução dessas coisas todas. E aí não é trivial, porque nós temos um problema que é o paradigma pedagógico.
Então, disputar a questão do orçamento é uma guerra. Né? A Amanda, acho que já falou, ou foi a Bárbara, uma das duas falou, né, da questão da emenda 95. Então, veja, no Brasil, com status constitucional, e só tem isso aqui, que nem Jabuticaba, o Brasil está proibido de expandir qualquer gasto que não seja o correspondente ao gasto do ano passado, mais a reposição da inflação, menos a dívida. Então, na dívida pública está fora desse cálculo, que é responsável por 52% do orçamento. Receitas e despesas estão previstas no orçamento e a dívida, rolagem e juro, né, renovação de papéis e juro, estão levando 52% do orçamento. Quando a gente olha a Previdência, leva 29% do orçamento, né, em que 2% dos beneficiários, especialmente os generais, né, a cúpula das Forças Armadas, que teve agravado esse privilégio pelo Bolsonaro de forma cruel, na hora em que estava falando para a nação que a Previdência precisava de uma reforma, e escolheu de fazer a reforma assim. No regime geral, que são os trabalhadores pobres, o déficit por cabeça ano é de R$ 1.400. Entre os generais, entre os militares, o déficit por cabeça ano é de R$ 160 mil por cabeça ano. A reforma do Paulo Guedes, que teve apoio dos neoliberais e muita gente mentirosa, que até dentro do nosso partido não presta atenção nas coisas minimamente sérias e vai como Maria com as outras, repetindo essas bobagens neoliberais, no Brasil, 80 de cada R$ 100 do sacrifício da Previdência pesaram naqueles que têm um déficit de R$ 1.400 por cabeça por mês e zero sacrifício sobre aqueles que respondem por R$ 160 mil por cabeça por mês. Naquela data, os generais receberam um aumento de 25 mil para 32 mil reais de salário e, mais recentemente, o Paulo Guedes retira uma ilegalidade o teto de gasto para eles, de maneira que estão duplicando o salário. 3.800 militares da ativa, nesta republiqueta de banana em que o Bolsonaro está transformando o nosso amado Brasil, repete e duplica o salário da ativa das Forças Armadas. Então, essa questão do gasto no Brasil é uma questão que nós vamos ter que acumular, porque se nós quisermos falar sério em expandir qualquer serviço, e o de educação é inadiável que a gente qualifique e expanda, nós temos que pôr em perspectiva o debate institucional do país. Isso, um debate que está perdido, porque a principal força que ocupou o adjetivo, as cores, a simbologia da esquerda, que é o PT, não abre o bico sobre o assunto. O Lula assume o compromisso em manter essas coisas e não coloca em perspectiva. E por que eu reclamo? Porque a gente precisa acumular na sociedade. Porque na sociedade eles ganharam o debate de que esse teto é para colocar um freio na gastança, no desvio de dinheiro, na corrupção, na ladroeira, e o povo tem um pouco essa noção de que a austeridade, com que ele obrigatoriamente maneja o seu orçamento doméstico, também tem que ir para a questão pública. Mas não estamos falando de austeridade, nós estamos falando de reserva de valor para o saco sem fundo da dívida, que é o que explica por que o país está quebrando a economia, quebrando o mercado de trabalho, e os bancos estão tendo um lucro 120% maior este ano do que tiveram no ano passado. Desculpa, eu estou realmente bastante gripado e a garganta doendo muito. Então, veja, esse debate nós precisamos aprofundar em outra ocasião. Eu vou escolher para hoje à noite um pouco mais a reflexão sobre o paradigma pedagógico, porque isso aqui é muito mais difícil de fazer. É muito mais difícil de ganhar o conceito mesmo e passa necessariamente por uma motivação do conjunto do magistério de todos os níveis. De todos os níveis. Mas deixa eu lhes dizer do que eu estou falando. O Brasil mantém um paradigma pedagógico assentado no decoreba. Eu tenho procurado ponderar isso. O decoreba, vocês que são estudantes sabem. Então, o que é um bom estudante, por média, já tem muito professor vendo que isto é uma baboseira do século XIX, do século XX, do fordismo, que não serve mais para produzir um novo profissional da economia do conhecimento. Não é? O que é o decoreba? É o estudante o professor ser obrigado a reproduzir informações passivas,
não é? Com metodologia e práticas de ensino absolutamente defasadas, giz e lousa, não é? E o aluno ter que, sob estresse, replicar essas informações sem poder consultar o livro nem o colega do lado, sendo que é aético, é criminalizada o trabalho em equipe, a consulta, enfim, a troca de ideias. Isso tudo é lixo, meus companheiros, minhas companheiras. Me assusta quando eu volto a pensar nesse assunto, porque o profissional moderno não é aquele que é ensinado a replicar informações, porque em tempos de Google, a informação está disponível, até na conta do abuso. Muita fake news, muita pseudo-informação. Então, a informação agora ela não precisa ser retida no cérebro da pessoa. O que nós precisamos agora é preparar o cérebro para saber compulsar informações, para saber, ao invés de responder, para saber perguntar. E, ao associar informações que existem, fazê-lo de forma a criar uma terceira informação nova que estabeleça a base da inovação, que é a premissa da economia do conhecimento. Veja, não sei se eu fui complicado, mas eu vou repetir para vocês. Ao invés de eu dizer para um garoto ou para uma garota que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, por acaso, eu devo perguntar para ele simplesmente o seguinte: meu filho, você acredita mesmo que Portugal descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500, através do... Então, qual é a explicação que você me dá para Portugal ter assinado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas com os espanhóis em 1494, 6 anos antes, dividindo exatamente o nada por ser descoberto? Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, veja, aqui é uma polêmica, é uma discussão, e eu, de propósito, fui para as humanidades, para a história, porque, às vezes, também há um cacuete autoritário, que foi a ditadura militar que impôs a nós, que isso só vale para as engenharias, para as matemáticas, para as tecnologias, etc. Não é verdade. Não é verdade. Aquele profissional fordista, que já o Charlie Chaplin, na sua visão extraordinária, né, no filme Tempos Modernos, se vocês puderem, depois vão assistir, ele denuncia essa ideia de que o trabalhador está numa grande máquina que ele não sabe o que é nem para que serve, mas o papel dele é só apertar uma porca ali de forma repetida. Isso é o Fordismo. Isso tudo é lixo em tempos modernos. Tudo é lixo. Você simplesmente hoje, isso não serve para rigorosamente nada. 20 anos depois, muito sacrifício depois de você ter passado, né, pelo ensino básico, ensino médio e o ensino superior, e às vezes até pós-graduação. Essa discussão passa necessariamente por mudar esse paradigma pedagógico. Substituir o decoreba, o enciclopedismo raso, né, por uma pedagogia que estimule a autonomia crítica, o pensamento rebelde, e que estimule o trabalho em equipe, que estimule a inovação, né, que coloque em perspectiva de negação tudo que está posto, a ponto de grandes pedagogos modernos estarem propondo que cada conteúdo seja ensinado de 2 ou 3 formas antagônicas, para que a cabeça do aluno, ao entrar em parafuso, 3 professores igualmente respeitáveis, dizendo que o mesmo fato tem a explicação A, ou a explicação B, ou a explicação C, e essas podem ser antagônicas umas às outras, de maneira que o garoto e a garota vão ter que resolver e processar na sua cabeça. Mas isso é que prepara a mente para o profissional do terceiro milênio. Não é? E isso é inadiável, eu digo para vocês, porque as coisas já estão aí. O 5G e a internet das coisas vai simplesmente matar o mundo do trabalho tal qual o conhecemos desde a Revolução Industrial. Vou repetir com toda a ênfase. O 5G e a internet das coisas, porque acaba o tempo de latência. Se acaba o tempo de latência, a internet é instantânea, em tempo real. Todas as práticas repetíveis serão substituídas por algoritmos, robôs e máquinas. Dirigir carro, dirigir ônibus, sabe? Diagnóstico médico. Não estou falando de profissões simples, que às vezes a gente pensa que isso não nos alcançará. O diagnóstico médico, muito brevemente, será feito por uma máquina de internet das coisas,
que vai colher fluidos e imagens e vai ser processados, os fluidos e as imagens serão processadas em tempo real por algoritmos que serão desenvolvidos em centros de excelência que estarão disseminados fisicamente em todos os lugares do planeta. Alguém no Massachusetts General Hospital, alguém no Hospital de Pequim, estarão desenvolvendo, e se o enfermeiro será sempre necessário, aquele laudador de raio-x será uma profissão extinta. Olha onde é que nós estamos trabalhando. E isso tudo o Brasil não está conseguindo sequer entender. Isso não é Flintstones, que era a ficção científica de desenho animado para a minha geração. Isso não é Blade Runner, em que a gente pensa que o carro vai voar, não sei o que e tal. Isto é hoje, isso é agora. E isso está acontecendo, por exemplo, no supermercado, quando põe um leitor óptico de código de barras em sintonia com o manejo de estoque e consegue trabalhar just in time, ou seja, descobre um algoritmo, descobre quantas caixas de sabão em pó saem por dia, de maneira que o supermercado, ao comprar da fábrica, só compra aquilo e não tem mais que empatar dinheiro, capital de giro, formando estoque. Isso revoluciona economicamente toda e qualquer atividade. E nós precisamos acordar para isso, porque nós somos apanhados com essa realidade na seguinte circunstância. O Brasil é um país extraordinariamente inteligente, potencialmente muito brilhante. Eu não estou fazendo patriotada, não. Não estou fazendo patriotada. Vou sustentar com números. O Brasil é hoje o 13º país do mundo. Nas Olimpíadas, nós fomos o 12º país do mundo em medalha de ouro. Pois nós somos o 13º país do mundo em produção científica, qualificado como publicação de papers, publicação de papéis, criticado pelos pares, com qualidade, etc. O Brasil é o 13º país do mundo em publicação de trabalhos científicos. Mas olha a distância, o Brasil é o 76º país do mundo em registro de patentes, que é aquele passo em que a ciência vira tecnologia. E isto está produzindo entre nós um problema basicamente da insustentabilidade econômica, com a qual a minha garganta está me pedindo para eu parar, porque já está saindo um pouquinho de gosto de sangue. Eu vou terminar. Olha, também exagero, é só exagero. É porque está ardendo. Isso é a Gisele que está aqui do meu lado, né, tomando conta ao modo Gisele de ser. Então veja, tomando conta de mim por muito amor, naturalmente, mas ao modo dela de ser. Então, repare, o Brasil, nesse momento, está proibido de crescer. E nós estamos proibidos de crescer por alguns elementos muito simplórios, tipo o endividamento das famílias, que vocês me ouvem falar há muito tempo, tipo endividamento empresarial exótico, único e tal, tipo colapso do investimento público e tal. Essas são causas relativamente simples, não só de diagnosticar, como de enfrentar e resolver, se nós tivermos um governo comprometido com o país e não com essas loucuras que nós estamos assistindo já de algumas décadas para cá. A replicação do poder pelo poder e o abandono do país a um laissez-faire, a um espontaneísmo trágico com que nós estamos vendo o resultado acontecer. Pois bem, mas uma das razões complexas começa, porque aí já não é simples de resolver, é que o Brasil, qualquer hora que cresce 2% ao ano, produz um passivo em dólar que não se financia se as commodities, né, a soja, milho, minério de ferro bruto, petróleo bruto, tiverem aquelas ciclos de preços em queda. Então, quando os preços sobem um pouquinho, a gente engana e a gente financia esse desequilíbrio em dólar. E boa parte desse buraco em dólar não só é o produto industrial de valor agregado alto, valor agregado alto, estou eu exagerando aqui, mas quando entrou a pandemia, que o Bolsonaro enfrentou com todo o obscurantismo e caráter científico, nós estávamos necessitando importar máscara de proteção da China. Respiradores, que é um rudimento tecnológico básico, incipiente, de nada. E nós estamos refletindo sobre isso há muitos anos, mas agora explodiu para o testemunho da nação brasileira. Nós estamos no 62º lugar na fila de vacinação, um país que depende da matéria-prima básica de fazer vacina, que não tem grande sofisticação tecnológica. Vocês veem com que brevidade a ciência humana
conseguiu dominar vacinas em vários centros alternativos, ou seja, é muito simples do ponto de vista tecnológico e não custa grana preta para você fazer isso. Precisa ter projeto, precisa ter plano, precisa ver por onde é que você vai caminhar. Mas se essa questão da dependência externa já é um estrangulador fatal para as perspectivas de crescimento do Brasil, a outra é pior ainda, que é a produtividade sistêmica da economia. Então, hoje em dia, o consumidor está iludido que ser feliz é acessar um bom, bonito e barato, de que ele tem notícia por todo o buraco da cabeça. Né? A internet, o cinema, o outdoor, o rádio, a televisão. Compre, compre, compre o bom, bonito e barato e tal. E é justo, compreensível, embora a gente tenha que pôr isso em debate também, não é que que o povo brasileiro tenha direito a acessar esse bom, bonito e barato. Só que a característica desse bom, bonito e barato é sofisticação tecnológica. Ou seja, ele é todo importado do estrangeiro e tudo que vem de fora é pago em dólar. E nós não estamos falando só de microeletrônica, não, nós estamos falando de pão, como alguém já lembrou aí, porque o Brasil não produz trigo suficiente, tem que importar trigo, e o pão que a gente come, a pizza do domingo, para quem pode, né, custa em dólar. Os remédios todos em dólar, os meios de diagnóstico todos em dólar, etc, 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 etc. Portanto, meus companheiros, por agora eu quero parar, deixando esse conjunto de provocações com uma afirmação. O problema brasileiro é muito grave. Na minha mente, pela primeira vez, Latina, o Brasil está ameaçado de ser uma ex-nação. Uma fração da elite aceita de certo bom grado, né, virar só exploradora de forma vampiresca e sanguessuga as energias do país e coloca seu dinheiro em paraíso fiscal, aspira que o consumo interessante é o que ele pode fruir em Miami, onde ele sonha em ter um apartamento. E nós outros vamos ficar aqui vivendo em conjunto como se fôssemos um grande acampamento. Isto não pode continuar assim. E a eleição não é concurso de beleza. Eleição não é desfile de personalismo. Eleição é a ocasião em que a população deve ter a oportunidade de conhecer os seus problemas pelos diversos ângulos que se oferecem à sua consciência, à sua lucidez, à sua inteligência. E, aliás, isso é o que nós temos que apostar na inteligência do povo, parar com essa mania sul-americana, caribenha, do deixa que eu chuto, do caudilismo particularista, né, do culto à personalidade, porque isso não vai nem remotamente nos permitir resolver o problema. Mas, dito isso, eu quero dizer a vocês, se me obrigasse a refletir sobre o Chile, sobre a Argentina, como eu recentemente mergulhei lá porque fiz uma consultoria para um pré-candidato a presidente, eu teria muito menos otimismo e confiança do que eu tenho no Brasil. O Brasil tem base física, terra, biodiversidade, água, minérios, petróleo, tudo, como poucas nações do mundo têm juntas. O Brasil tem isso aí, base física, como nenhuma nação do mundo tem. O Brasil tem base humana. Já se demonstrou em muitas ocasiões que, mesmo sem apoio, sem nada, o brasileiro, tendo um pouco de oportunidade, um pouco de organização, é capaz de desenvolver qualquer arte que a humanidade seja mais sofisticadamente chamada a desenvolver. O que está fracassando no Brasil é a política. Não é simples, mas a política, como disse, termino. É a linguagem da democracia. Trata-se de ir lá e tomar a política para nós. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Ciro. Te agradeço até duplamente, né, porque você está doente, estima as melhoras. Não quero tomar muito seu tempo também, né, tendo em vista a dificuldade mesmo de, né, até para você falar com a gente hoje. A gente separou algumas perguntas das nossas entidades estudantis que estão aqui na organização do evento, né. A primeira delas, vou separar, na verdade, em 2 blocos, porque, né, a gente tenta responder o máximo que conseguir, você me avisa também como está em relação ao tempo. Mas a primeira delas, nosso primeiro bloco, é do DA da FGV, da Duda Fernandes. Duda, está por aí? Acho que é só pedir para desmutar, e aí você consegue falar. Oi, agora foi? Foi, Duda. Ok, boa noite, gente. Boa noite, Ciro. Feliz Dia dos Estudantes. E eu queria saber, né, a gente está vendo aí
aumentar muito uma experiência negativa dos jovens universitários em relação ao Brasil, muitos querendo ir para fora, só construir carreira lá fora. A gente tem essa chamada fuga de cérebros, né? E eu queria saber uma proposta possível para aumentar esse otimismo entre os jovens, entre a classe jovem universitária. Obrigada. Bom, você sabe que jovem não dá muita bola para papo furado. As pessoas, os jovens, são bastante céticas para conversa mole e papo furado. E eu recomendo que sejam em dobro, que sejam ao cubo, porque o Brasil está entupido de conversa mole, de conversa fiada, com uma grandiloquência arrogante de falar. Só no Brasil, não é? Só no Brasil as burocracias ditas de esquerda puxam o país para o passado. O papel histórico da esquerda nem sempre foi hegemonizar o poder, mas sempre foi puxar o debate, sempre foi contestar o status quo, sempre foi negar o conservadorismo, sempre foi puxar o futuro. No Brasil, os símbolos, as cores, os adjetivos, a retórica, é tudo orientando o jovem a relativizar até na decência o passado. Então, o bom para o futuro do Brasil é voltar ao passado. É uma tragédia completa. Mas eu não estou falando isso senão para encaminhar o raciocínio. Como é que a gente faz isso? Veja, exemplo, ideia e militância. Então, nesse momento, o que a gente pode ter? É uma ideia, porque nós não estamos com a ferramenta de alteração institucional na mão. Podemos agitar, mas para agitar é preciso ter a ideia. Então, vamos lá. Há uma racionária imposta ao Brasil. Qual é a racionária imposta ao Brasil? Há 30 anos, basicamente. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém é obrigado a ser técnico disso, percebe? Ninguém é obrigado a ser técnico disso. Mas esse é o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. São pessoas diferentes, são retóricas diferentes, são símbolos diferentes, mas o substantivo é o mesmo. Então, nós temos que ter uma ideia. E essa ideia que está em vigor fracassou. E não fracassou porque eu sou adjetivamente contra elas. Eu mostro os números. 40 milhões de pessoas na informalidade. Nunca houve nada parecido. 14 milhões e 800 mil desempregados. Nunca houve nada parecido. 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego de tanto se decepcionar. Nunca houve nada parecido. Compreende? Então, são números. E o número do crescimento econômico consolidado. E aqui vai a pista da resposta. 0 numa década. Então, nessa década, 30 milhões de brasileiros, em números redondos, nasceram. Nasceram 30 milhões de bocas para comer, para vestir, para ter atenção materna infantil, creche, para ter daqui a pouco escola e ter oportunidade de qualificação para o trabalho, entrar no mercado de trabalho. 30 milhões de pessoas. E o país não cresceu nada. 0. Sabe quando aconteceu isso em 120 anos? Nunca. Então, me parece que a ideia de que essa coisa não presta e que a gente precisa dar tratos à bola para construir em cima de um trabalho, de um problema que é complexo, não é simples, uma alternativa de modelo econômico é a ideia-força, que pode empolgar um jovem. Por quê? Porque eu não vou dizer para ele, olha, tem um milagre aí na mão, deixa que eu chuto. Me manda para lá que eu sou tão danadão que tá. Comigo não, violão. Comigo não. Porque o que eu preciso fazer é tirar o tatu de cima do toco. E quem botou o tatu no toco não vai deixar. Vai lutar muito e fica sabendo do que eu penso. Coisa prática. Só 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais, o Brasil e a Estônia. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda do Itamar. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. Se eu voltar esse imposto, eu vou arrecadar 40 bilhões de reais. Eu posso dizer, sabe, como é que eu vou fazer com esses 40 bilhões de reais um programa de botar 1.500.000 bebês em creche, de tempo integral. Ou 1.500.000, não, 3 milhões de crianças eu boto, porque isso é por ano. Compreende? Esse é o trade-off. Quer dizer, está aqui a meta, está aqui o dinheiro, de onde é que vem. Mas para eu fazer isso, eu preciso da ideia e que essa ideia seja, não é, escorada no exemplo. Eu já cobrei esse imposto, eu fui ministro da Fazenda. Boa parte da crítica que se faz a mim, que eu sou agressivo, que eu sou esquentado, não sei o quê, não é nada, não. É simplesmente porque eu atendo a outra ordem de interesses. E como não pode me chamar de incompetente nem de ladrão, não é? Vão mandando coisa para não dizer, não, esse cara aí vai cobrar imposto de rico.
Sabe quantas pessoas, deixa eu te falar, Duda, e por seu intermédio para todo mundo, sabe quantas pessoas seriam obrigadas a pagar o imposto sobre grandes patrimônios com a alíquota moderadíssima de meio ponto percentual a 1,5% por ano, que é a minha proposta, é muito moderada, 0,5% a 1,5% a partir de patrimônio de 20 milhões para cima. Sabe quantas pessoas se obrigariam a pagar esse imposto? Que tem força de arrecadar uns 50 bilhões de reais, lá se vai mais milhões de vagas aí, ou de moradias populares e etc. Isso é por ano. 58 mil pessoas em 210 milhões. Faz aí, Amanda, a conta, pega a tua calculadora e divide 210 milhões por 58 mil, você vai encontrar um 0,00032%. 32 milionésimos por cento dos brasileiros têm patrimônio acima de 20 milhões de reais, e se contribuíssem com 0,5% a 1,5%, com alíquota progressiva, o que tem 1 bilhão paga mais, o que tem 20 milhões paga só meio, o Brasil vai saindo da tragédia de desfinanciamento e de atraso. Então, para isso eu preciso, a ideia está aí, o exemplo a gente tem, mas eu preciso da militância. Esse é o caminho para que o jovem possa voltar a acreditar. Se não, Duda, deixa eu te falar, a pesquisa é assim, 47% dos jovens perguntados se tivesse oportunidade querem ir embora para o Brasil, é um drama. Por quê? Porque que o jovem faz aqui, minha irmã? Qual é o futuro que eu ofereço para vocês que estão aqui comigo na internet? É outro mundo. Agora, se põe no lugar de um favelado do Rio de Janeiro, sabe? Se põe no lugar de um garoto que mora na Palafita, em Manaus, sabe? Na favela de Cuiabá, onde cercada pelo agronegócio bilionário. Não tem nada no Brasil para essa criança, para esse adolescente. Nada, absolutamente nada. E a cabeça dele é bombardeada. Compre, compre, compre. Cadê o tablet? Cadê a internet, o 4G? Cadê o celular de última geração que pode ver filminho no WhatsApp, etc., no YouTube? Compreende? Então, é um esforço de aniquilação psicológica, de construir uma geração de losers, de fracassados. E isso é mentira. Isso é mentira. A gente precisa tirar essa garotada dessa depressão e dizer, vem para a luta, cara. Vamos mudar isso daí, tá aqui os caminhos. Isso é o que nós estamos fazendo e vai dar certo. Perfeito, Ciro, obrigada. Eu vou fazer as próximas perguntas para a gente fechar num bloco, aí acho que você responde essas três, que eu acho que fica mais rápido, né? Eu vou passar agora para Andressa Veiga, do DA Direito. Amanda, eu prefiro de uma por uma, para não, senão você se livra das perguntas e eu não faço as respostas corretas. Eu vou moderar aqui a voz. Eu tirei a câmera para poder assoar aqui. Tranquilo. Eu vou passar, então, para a Andressa Veiga. Que a Gisele está pedindo para eu lembrar aqui que eu testei negativo, que eu estou com gripe mesmo, não estou com Covid. E amanhã eu tenho um debate no Estadão com o Mandetta e com o Eduardo Leite. Então é por isso que ela está mais preocupada aqui. Vai fazer de novo amanhã. Vou fazer de novo o que amanhã? Outro teste. E vou fazer outro teste amanhã de novo, para poder chegar lá. Enfim, Super Gisele. Super Gisele. Então, Andressa, pelo DA Direito Nimes, fique à vontade, Andressa. Andressa, está conseguindo? Não. Acho que agora sim. Primeiramente, boa noite aí a todos os presentes, organizadores, imprensa, boa noite, Ciro, Amanda, Gisele, aí, boa noite aí para vocês. Ciro, prazer imenso estar falando com você. Eu sou Andressa Veiga, né? Estou representando o Centro Acadêmico Dr. Ariosto Guimarães, né? Do curso de Direito da Universidade Metropolitana de Santos. Você aí que é professor de Direito Tributário, área que eu pretendo aí me especializar. Quem sabe aí ser uma profissional aí tão brilhante quanto você. A minha pergunta é, no sentido de que a reforma tributária que você propõe, o redesenho do Pacto Federativo que você propõe, você acredita que essas reformas aí que você propõe, ela vai fazer com que haja aí, né, renda, que tenha receita aí o suficiente para que a gente tenha aí um grande investimento nas nossas universidades públicas, né, no ensino público,
superior e, né, a gente ia evitar o sucateamento. Queria aproveitar essa oportunidade para registrar minha admiração pessoal, profissional por você, o meu carinho, né, e, enfim, se possível, né, morrendo de vergonha aqui, queria até te convidar, se possível, para, quem sabe, aí, fazer uma parte aí na minha dissertação e na minha monografia, uma participação especial, seria uma honra, né, poder contar com você, se possível. Muito obrigada pelo espaço aí para perguntar. Com o maior prazer, Andressa. Você pede a Amanda tem minhas direções, eu tenho muito prazer em colaborar com o esforço de estudo dos jovens. Na verdade, eu estou emprestado para a política, mas eu sou mesmo professor e minha tarefa mais gostosa, mais realizadora é ajudar jovens a entender os problemas e a voltar a acreditar que a política pode ser uma coisa decente, que constrói coisas boas, coisas honestas, coisas positivas, e não é essa caretice, picareta de tanque passeando com fumacê na porta do Palácio do Planalto. Eu senti muita vergonha de tudo isso ontem. Então, deixa eu te falar, nós temos um problema, é o seguinte: se nós tivermos, nesse momento, capacidade de renegociar o Pacto Constitucional Brasileiro, que está rasgado, né? A Constituição de 88 tinha uma coerência social-democrata, funda entre nós um estado de bem-estar social ao modo europeu, que é um desejo permanente, ainda hoje muito vivo, do povo brasileiro, coisa prática, né? O povo brasileiro não quer um Estado omisso na responsabilidade de promover o desenvolvimento, não quer um Estado omisso, pelo contrário, quer 80%, 90%, que é o Estado assumindo a responsabilidade, ainda que possa dividir tarefas na execução, mas o Estado, para o povo brasileiro, 80%, 90%, é o responsável por promover o desenvolvimento, garantir a saúde, a segurança, a educação das pessoas, a infraestrutura funcionando e tal. Portanto, há um poder usurpador, né, atuando. Você é profissional do direito, eu sustento para mim, e ante uma omissão do Supremo Tribunal Federal, esse poder usurpador que usa o mecanismo protocolar da emenda para revogar a Constituição naquilo que ela é fundamental, principiológica. Então, quando eu introduzo o teto de gastos, que a Amanda já abriu a nossa conversa hoje falando, e nós temos que popularizar esse assunto. No debate de 2018, eu falava, cada vez que eu falava com qualquer candidato, eu falava isso, por exemplo: você, presidente, como é que eu vou fazer qualquer coisa se o Brasil está com gasto público congelado por 20 anos? Estudantes, vocês agora têm 20, vocês terão 40 quando o Brasil tiver acabado, liquidado, que vai poder expandir. Isso não é razoável, embora o valor do equilíbrio das contas seja um valor de ser perseguido, mas há formas e formas de perseguir o equilíbrio fiscal. Então, veja, se eu cortar, anote aí, vamos lá, você é profissional de direito tributário, o Bolsonaro, na maior crise fiscal da história do Brasil, dispensou 342 bilhões de reais não é de isenção, nem de sonegação, é renúncia fiscal, sem nenhuma contrapartida, porque alguma renúncia fiscal para você atrair investimento e tal, cansei de fazer no Ceará como governador. O Ceará virou o maior polo exportador de calçados do Brasil, não sendo sede nem da matéria-prima, nem da expertise técnica do assunto originalmente, e nem o mercado consumidor. O que a indústria foi fazer lá? Claro, eu consegui arbitrar, não é? Manipulando mecanismos de financiamento, capacitação gerencial, base física e, especialmente, um tratamento tributário chinês. Não é? A China pode ser o Brasil, eu sei o que eu estou falando, que eu já fiz. Então, veja, se eu cortar, veja como é modesta a minha pretensão, eu corto 20% das renúncias fiscais, quanto é que eu arrecado? 342 vezes 20%, eu estou falando de 70 bilhões de reais em número redondo. Por ano, eu conservo 80% da renúncia fiscal, o que não é necessário, se você passar o peito fino mesmo, mas vamos falar 20%. Então, separa 70 bi. Eu falei já para a Amanda ou para a Andressa, não, para você, Andressa, eu falei na pergunta anterior que nós podemos cobrar um tributo de 0,5%, o mundo inteiro cobra. Aí vai fuga de capital, isso é mentira. Com a alíquota moderada, o custo de transferência da conta de capital é mais caro. E não tem muito lugar que aceita receber, sabe, dinheiro. O Brasil é o maior paraíso fiscal possível do planeta Terra. Então, se eu cobrar 0,5 ponto percentual a 1,5
40%. Nos patrimônios acima de 20 milhões, eu arrecado mais 40 bilhões por ano. Se eu reintroduzir o que eu já cobrei, o imposto de renda progressivo, sobre lucros e dividendos empresariais, fazendo as adaptações necessárias para não haver bitributação e tal, estou só falando que eu estudo tecnicamente os assuntos. E eles não debatem comigo. Não debatem comigo. Fica só no adjetivo e tal. E nem o PT, porque o PT teve 4 eleições e não fez. Não fez nada disso. Nós estamos falando disso, porque não fizeram. Dizendo de esquerda, com bandeira vermelha, com retórica de esquerda, com conversa fiada de esquerda, aliciando toda a estrutura da sociedade civil brasileira que rompe a tarefa de expressar o querer da sociedade para pressionar o poderoso, seja quem for, e o PT apodrece isso fazendo o quê? Isso é a minha opinião, né? Ninguém precisa concordar comigo. Pega e transforma a sociedade civil, coopta, suborna e faz com que as instituições da sociedade civil agora sejam um mecanismo de propaganda do poderoso do dia para a base social. Resultado, estão desmontando o Estado brasileiro, ninguém vê quebrar uma vitrine. Colômbia foi para a rua, Chile foi para a rua, aqui no Brasil não acontece absolutamente nada. Ainda ontem, vocês sabem o que fizeram? A gente distraído aí com as canalices do Bolsonaro, eles passaram uma medida provisória que introduz a escravidão entre vocês, jovens. Entre vocês, jovens, uma medida provisória que permite agora que os capitalistas contratem jovens sem obedecer nem sequer o salário mínimo. Nem FGTS, nem 13º salário, nem contar tempo para aposentadoria. É um desmonte em cima do outro, percebe? Então, vamos voltar a arranjar dinheiro. Cobra lucros e dividendos empresariais. Sabe quanto é que dá? Mais 70 bi. Está fazendo conta aí? 70 mais 70, né? Dá 140. Mais 30, dá 170 bilhões de reais. Se eu fizer uma estruturação do imposto de renda, como o mundo inteiro faz, e eu fiz, reduzindo a alíquota para quem ganha menos, dos atuais 15% para 10,5%, e criando uma alíquota de 35% lá em cima para quem ganha R$1 milhão, eu arrecado mais 25 bi. Percebe como é que você acha 200 bilhões de reais num ano? Isso dá R$1 trilhão em 5 anos. 1 trilhão com T de tapioca. Quem tem R$1 trilhão de reais pode alavancar nas agências multilaterais, Banco Mundial, BID, CARF, etc., pode alavancar mais 5. Pode multiplicar esse dinheiro. E aí está o lastro para começar a virada. Agora, se eu fizer tudo isso, eu vou ter que jogar essa montanha de dinheiro, sabe aonde? No bolso do agiota. Por quê? Porque o teto de gasto diz que eu só posso gastar o que eu gastei no ano passado, mais a inflação. Compreende? Então, é preciso repactuar o Brasil em troca de um novo pacto federativo, porque essa destruição começa de baixo para cima. Hoje, 23 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos, quebrados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador se apresenta para o debate, ou acho bom e tal, ele fala em muito em ajuste fiscal, que ele acredita muito nessa mistificação toda, ele ainda vai ver, mas sabe o quê? O Rio Grande do Sul está baseado numa liminar judicial. Na hora que essa liminar judicial cair, ele atrasa o pagamento dos funcionários do município, dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. É um país que está morto. Ou a gente realmente coloca em perspectiva a necessidade de mudar o modelo econômico e o modelo de governança política, que a gente falou pouco hoje. Porque também é o mesmo. Se você quiser rir para não chorar, esse Barros, que é suspeito de estar roubando nas vacinas aí do Bolsonaro, que é o líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Saúde do Michel Temer. Foi vice-líder do governo da Dilma. Foi vice-líder do governo do Lula e foi líder do governo Fernando Henrique. É a mesma gente. O mesmo modelo econômico é a mesma gente. É para essa gente que o Lula entregou a Petrobras, sabe o escândalo do Mensalão, o Petrolão? É essa gente aí. Paulo Roberto Costa, o seu nome de todos eles. Entregaram tudo roubalheira, a mesma gente. Perfeito, Ciro, obrigada. Eu queria passar agora para o João Guilherme, que vai falar pelos Estudantes com Ciro Campinas. Boa noite, Amanda, boa noite a todos. Estão me ouvindo aí, tudo certo? Boa noite, Ciro. É um prazer, uma honra estar aqui à mesa debatendo com você. Tenho uma admiração gigantesca.
Ciro, queria te fazer uma pergunta. Aproveitando o nosso papo, aproveitando que eu represento os estudantes com o Ciro Campinas, eu queria te perguntar, na viabilização do diálogo entre a nossa classe universitária e o homem da classe média, como a gente consegue viabilizar esse diálogo com essas pessoas que estão tão suscetíveis às fake news? Como a gente consegue fazer essa abordagem visando um trabalho de formiguinha para que a gente possa ter o prazer de ter você no Planalto em 2022? A primeira atitude, João, muito obrigado a você pelo carinho, é muita humildade, sabe? O nosso povo tem razão. Nosso povo tem razão. O nosso povo votou, especialmente aí no Sudeste brasileiro, eu estou aqui em São Paulo, no Sudeste brasileiro, 70% no Bolsonaro. É o nosso povo, são nossos irmãos, são nossos compatriotas. 70% quer dizer que a população pobre e a classe média votaram em massa no Bolsonaro. Se a gente não parar com muita humildade para pensar por que 70% do povo, que deu 2 vitórias ao Fernando Henrique, 2 vitórias ao Lula, 2 vitórias à Dilma, são 6 vitórias para o mesmo discurso. PSDB, PT, varia um pouco na nuance, mas é rigorosamente a mesma matriz, como eu tentei demonstrar. Câmbio flutuante, extrato primário, meta de inflação, política social compensatória, enfim, e essa coisa, enfim. As pessoas são diferentes, mas o modelo e a governança política. Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Barros, todos estavam com Collor, com Fernando Henrique, com Lula, com a Dilma, e agora estão com o Bolsonaro, e como estiveram com o Michel Temer. Então, assim, ou a gente percebe isso e dá razão ao nosso povo. Então, essa é a primeira coisa. Meu irmão, você tem toda a razão. Agora, você me permite fazer uma ponderação, diria eu, como tenho feito diariamente a todo mundo que me pergunta a mesma coisa. Você me permite fazer uma ponderação? Você sabe por que o preço do óleo de cozinha de soja subiu 80%? E você não está mais podendo comprar no supermercado? Sei não. Pois eu vou lhe explicar. Política. Por que é política? Porque o Brasil é o maior produtor mundial de soja, de óleo de soja. O maior produtor mundial. E como é que o maior produtor mundial de óleo de soja vê a consequência da escassez de óleo de soja, fazer o óleo de soja, que é um insumo básico da cozinha popular, subir 80% o preço? Aí você vai ter que falar de dólar. Sabe por quê? Porque o chinês paga para o cara lá do Goiás em dólar e você paga em real. E aí você percebe, então o cara prefere vender para o cara lá da China em dólar, porque esse dólar agora vale muito mais real do que valia antes, porque o real se desvalorizou quase 100% com o Bolsonaro. Era 3,70, agora é 5,25. Então, essas coisas, pela dialética, meu irmão, você sabe por quê? Né, que você está desempregado, é porque o país faz 10 anos que não cresce. Então, sabe por quê? Quando você se zangou com o Lula e com o PT, você votou no Bolsonaro como quem joga uma pedra numa vitrine. Legal, faz bem para o fígado na hora, mas no dia seguinte ele é o governante. Então, por favor, agora, porque está com raiva do Bolsonaro, vai votar no Lula de volta? Espera um pouquinho, vamos abrir a cabeça, vamos discutir, vamos prestar atenção nos assuntos e dando exemplo. Militância, ideia, exemplo, militância, humildade, explicar para o povo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e não esquecer, quem está falhando não é o povo, são as elites que constroem mediações que, por exemplo, permitiram ao Bolsonaro virar presidente da República, com um discurso moralista contra a corrupção, sendo ele mesmo um corrupto, ancestral. Eu era governador, meu irmãozinho, 93, você não tinha nem nascido. O Bolsonaro fez uma dessas e eu pedi a prisão e a cassação dele, governador de estado. Percebe? O Bolsonaro é um bandido, um canalha. E a elite empacotou ele para ser o anticorrupção do PT. Por quê? Porque ele trouxe o Guedes, que tinha compromisso de manter a mesma economia política do Michel Temer, que botou o Meirelles, lembra? Sabe quem é o Meirelles, que é hoje secretário do Dória? Foi ministro da Fazenda do Michel Temer.
Se for o homem que formulou a política econômica do Lula, cara. Não é possível que não chegue uma hora que a gente, sabe, que a gente não perceba. Só muda a perfumaria. E isso é que nós temos que mostrar para o povo. Tá, ok. Obrigado, viu, Ciro? Prazer inenarrável te conhecer. Obrigado, Obrigada, João. Obrigada, Ciro. Gente, só 2 recadinhos aqui, né? Lembrando que para emissão de certificados, basta clicar nesse link aqui que a gente está divulgando no chat, que vai para o Zap do Neto. E, Ciro, estamos com mais de 4.000 pessoas nos acompanhando ao vivo nas redes, além do pessoal que está aqui com a gente, que estamos aqui quase em 500 pessoas, só na sala do Zoom. Queria passar agora, então, para o Jade Branco, do DA da FATEC São Sebastião. Está por aí, Jade? Só solicitar para ativar o microfone. Tá dando? Acho que não foi ainda, Jade. Jade, está conseguindo desbloquear o microfone? Acho que o Jade caiu, a bandinha. Acho que ele travou, né? Está aqui de volta. Eu não sei se estava com algum problema para desbloquear. Se alguém consegue ajudar, eu estou pedindo para desbloquear, mas acho que não tem no microfone. Se for o caso, eu passo só para o próximo, depois volta para o Jade. Vou passar, então, para o CA da Unesp Sorocaba, o Luiz Eduardo Aciari. Está por aí, Luiz? Oi, boa noite, estão me escutando? Sim. Boa noite a todos, primeiramente, que estão nos acompanhando, né? Eu sou o Luiz Eduardo, né? Aqui da Unesp de Sorocaba, Centro Acadêmico Cesar Lattes, né? De Engenharia de Controle e Automação. E assim, Ciro, como parte, assim, como o senhor estava citando, assim, na parte de desenvolvimento, que o senhor citou sobre patentes, P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, a gente vê que na realidade atual, né? É notório que o Brasil ele precisa de mais investimento para a expansão de pesquisa e desenvolvimento, né? Nas mais diversas áreas, né? E assim, Ciro, qual que é a proposta para as nossas universidades na parte de pesquisa e desenvolvimento? Além disso, também, quais são as propostas de captação de recursos para tal investimento e também como serão as medidas para determinar a sua continuidade? Bom, isso é uma extensa reforma que nós temos que fazer em todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Eu tenho conversado muito com as entidades, a Sociedade SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, eu visitei todo mundo, conversei, recolhi muitas sugestões e elas são muito sistematizadas nos nossos documentos. Mas, basicamente, eu já indicei aquilo que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos evoluir para o padrão internacional de algo ao redor de 2,5% do PIB. E, de novo, teto de gastos e partindo do mais deprimido padrão de investimento da história brasileira, que é hoje e tal, mas nós precisamos ter uma meta, um plano estratégico, estabelecer prazos, né, caminhos graduais de alcançar, mas aqui o padrão objetivado é chegarmos a 2,5% do PIB em pesquisa. E aí a pesquisa, naturalmente, o amigo sabe, deve ser livre. A pesquisa deve ser livre. Eu que criei o sistema de ciência e tecnologia no estado do Ceará. Criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criei a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, criamos a lei que vincula uma fração do ICMS ao investimento em pesquisa, e eu próprio, eu gosto muito de estar eu mesmo metido nas confusões, eu próprio mediei uma discussão que é muito rica, é muito fecunda, entre pesquisa aplicada e pesquisa básica, pesquisa pura. Eu tensionando para que o estado do Ceará, numa certa especialização sistêmica que o Brasil não tem, se concentrasse em pesquisa aplicada, ainda que deixasse uma fração para pesquisa básica. E achamos um bom caminho aí de uns 60-40, 70-30, não é, por percentual. Enfim,
mal comparando, um pouco é o que nós precisamos fazer no Brasil. Algumas coisas pulam por evidências de outras razões práticas. Por exemplo, interromper o processo de desindustrialização do país. Tem 4 complexos industriais que não são eleitos por lógica de clientelismo, campeões nacionais, que deu na ladroeira aí de mensalão, de PT, não sei o que e tal. São 4 grandes buracos na conta do Brasil com o estrangeiro, onde o Brasil tem, vamos dizer, partida no mercado doméstico razoável, onde algum estágio de maturidade tecnológica já é razoável em padrão global no Brasil, e aonde uma política exterior que busque um regime de preferências comerciais industriais, não é, que é uma posição que o Brasil tem que ter na política exterior, e as compras governamentais têm uma relevância central em alguns desses complexos. Quando a gente cruza esses critérios, eu vou chamar a atenção para 4 grandes complexos industriais que o Brasil tem essas qualidades e que está exportando emprego, exportando poupança, quando podia entrar numa dinâmica de substituição de importações sem nenhuma perda de eficiência, pelo contrário. Então, o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Então, isso é uma obviedade. Então, o Brasil tem absoluto potencial de protagonismo global nisso. Petróleo, gás, todo o complexo industrial, especialmente lá na ponta, os polímeros, os novos materiais, etc., etc. O Brasil tem condição para isso. E agora nós estamos com a refinaria que produz semi-elaborado parando e importando gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, querosene de aviação do estrangeiro, fazendo a dona de casa brasileira pagar R$110, R$115 num botijão de gás, porque dolarizaram os preços. Aí, quando você vai olhar o balanço da Petrobras, o maior lucro, 3.572% de lucro, a maior, que são transferidos sem pagar imposto para acionistas minoritários, que são os bancos. Então, esse é um país assaltado, e eu sei quem está assaltando e sei como prevenir e acabar o assalto. Complexo Industrial da Defesa, Deus está me ajudando. Quando o brasileiro ontem assistiu aquele negócio patético dos blindados dos anos 70, importado da Áustria, meu irmão, sabe aquele tanque que passou ali, tu viu as imagens? Passou, parecia movido a carvão, a lenha. É um negócio. Nós fomos muito ajudados. Quer dizer, as Forças Armadas brasileiras compram bilhões de reais. E só para você ver a falta absoluta de coordenação estratégica, outro dia a China ganhou uma concorrência para fornecer uniformes para o Exército Brasileiro. Uniforme. Olha o rudimento tecnológico que nós não estamos mais sendo capazes, porque aí não temos escala, porque é uma série de coisas. Essa licitação foi, de tanto eu denunciar, foi anulada. Mas, assim, foguete, sabe, bala, enfim, armamento, e a grande sofisticada estratégia de defesa da microeletrônica, né? Satélite, etc., etc. O Brasil processa as comunicações militares por satélite americano. O GPS que guia nossos mísseis de curto range são guiados por GPS americanos. O cara descalibrar meio grau, o foguete cai na cabeça do general Pateta que está servindo aí ao Bolsonaro. Então, o complexo industrial da saúde também, Deus está ajudando. Eu falava nisso em tese, as pessoas tinham dificuldade de entender e tal, mas agora a pandemia mostrou. O cara sabe quanto é a importação anual do governo federal brasileiro? Importação, 17 bilhões de dólares. Isso dá 85 bilhões de reais por ano. Ô, Andressa, 85 bilhões de reais de dinheiro público brasileiro financiando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos, em coisas de sofisticação tecnológica, como ressonância magnética funcional, onde nós teremos mais dificuldade, mas em coisa básica, remédio analgésico, princípio ativo de vacina, máscara, respirador, bengala, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, que você, com engenharia reversa, 80% disso está com patente vencida. Você pode fazer desenvolvimento regional no Vale do Mucuri, Jequitinhonha, que é a região pobre de Minas, no Vale do Ribeira, que é a região pobre de São Paulo, no fundão do semiárido do Nordeste, na periferia de Cuiabá, que não vê nada do grande agronegócio, na periferia de Campo Grande. Enfim, isso tudo está na mão do Brasil se a gente trouxer compreensão estratégica e decisão política. O último complexo industrial, também tem muito a ver com pesquisa, é o complexo industrial do agronegócio. Então, veja, a agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo, que é a brasileira, que foi de base biotecnológica, porque a Embrapa ensinou a produzir
soja no Cerrado, que era um grande deserto, imprestável nos relatórios tradicionais. A Embrapa foi lá, desenvolveu variedades, mas hoje você em Xanxerê, de Santa Catarina, meu irmão, você compra o caroço para plantar milho de multinacional e compra por unidade, paga por unidade. E depois, quando colhe, vende a saca de trigo no quilo, que é muito mais barato do que as unidades que você compra. Então, 50% dos custos de produção da agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo, disparado do mundo tropical, importa do estrangeiro os fertilizantes, os defensivos agrícolas, percebe? Os implementos agrícolas, tudo estrangeiro. Não tem cabimento isso. E isso tudo será resolvido, parte central, por pesquisa e desenvolvimento, aquilo que você estava falando. Muito obrigado. Perfeito, Ciro, obrigada. A gente ainda tinha algumas entidades aqui, 3 entidades para fazer perguntas, mas acho que devido ao tempo, né, seu cansaço não vai ser possível. Então, né, só falar aqui, né, as entidades para fazerem uma breve saudação, se possível, senão a gente já encaminha para suas considerações finais, Ciro, e depois passo a palavra aqui para o Neto. Pode ser? Tá bom. Vou passar só rapidinho, então, para o Vitor Mota, pelos estudantes com Ciro Mackenzie, fazer só uma saudação rapidinha. Depois, na sequência, fala a Rafaela Malafaia, rapidinho também pelos estudantes com Ciro Unicamp, só para dar uma saudação, e a presidente da NPG, Flávia Calé. Mas bem breve, gente, para a gente encerrar aqui dentro do horário e não cansar o Ciro mais com o tempo. Obrigada. Vitor, está conseguindo desbloquear? Acho que foi. Acho que foi, né? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Amanda, a Bárbara, presidente Neto, né? Falar em nome aqui do CA Direito Mackenzie, DCE Direito Mackenzie, dar um abraço ao Igor que está assistindo, dizer que é a segunda vez que eu encontro o Ciro, a primeira vez foi quando trouxe ele aqui no Mackenzie em 2017, que ele falou para mais de 1.000 pessoas, foi um grande prazer, mas tenho certeza que o traremos mais vezes e é um prazer ver um político tão disposto a falar com a universidade. Obrigado, boa noite. Obrigada, Vitor. Agora a Rafaela está por aí? Rafaela Malafaia? Só para dar uma saudaçãozinha, senão a gente passa. A Flávia Boa Caleta. noite, Ciro. Foi. Boa noite a todos. Boa noite, Ciro. Eu faço educação física lá na Unicamp, fui presidente da Liga dos Atléticos da Unicamp, hoje eu faço parte e sou diretora da FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes. E, enfim, queria agradecer muito sua presença aqui, fico muito honrada de poder te ouvir, de a gente poder ter um pré-candidato à presidência tão íntegro, bem preparado, com projetos para o nosso país. E fico ainda mais honrada, mesmo que virtualmente está aqui nessa presença, por ser um político que dedicou aí boa parte da sua vida a transformar nosso país numa nação soberana e mais igualitária. Então, um forte abraço aí para você, para todo mundo. Obrigada, Rafaela. Flávia, tá por aí? Flávia Calé? Dá uma saudaçãozinha rápida, aí a gente encaminha para as considerações finais. Oi, pronto. Estava ativando o som. Primeiro, agradecer a Amanda e o Thiago pelo convite para participar aqui desse encontro com o Ciro. Eu presido a Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, então, na impossibilidade, Ciro, da gente aqui apresentar um questionamento diante do Dia do Estudante, queria te convidar, então, para fazer um debate com a NPG, com os pós-graduandos brasileiros, sobre a condição da pós-graduação, sobre a condição da ciência. A Europa caminha para um suicídio demográfico, né? E no Dia do Estudante, nós vivemos ainda num país com bônus demográfico que está simplesmente perdendo a sua juventude. E isso se reproduz entre os jovens pesquisadores, nos interessa o debate do projeto nacional. Não existe, eu acho, retomada de um projeto nacional no Brasil sem pensar uma força de trabalho altamente especializada para conduzir esse desenvolvimento. Então, nós temos aqui um problema não só de formação, mas de gestão
talentos brasileiros. Eu acho que são questões estratégicas que a gente precisa se debruçar. Infelizmente, não vai ser hoje que a gente vai ter essa oportunidade, mas gostaria, então, desde já de te fazer um convite. Ano que vem é um ano do bicentenário do Brasil, ano que vem a gente tem uma agenda a cumprir, nós estamos construindo uma agenda para reconstruir o país, para reconstruir o Brasil, e acho que essas ideias que você traz, com certeza, nos ajudam. Então, deixar uma saudação a todos os estudantes, a todas as estudantes aqui presentes. Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvindo um pouco desse debate de projeto nacional, que já foi tão deixado de lado, mas que é, na verdade, o grande debate que pode retomar aí a possibilidade de futuro no Brasil. É isso. Boa noite. Obrigado, Flávia. Boa noite. Eu vou só rapidamente, a Amanda, você tem contato com ela, ela tem minhas guias, minhas direções, convite rigorosamente aceito, e a minha maior angústia, de fato, é quem é que vai operar esse Brasil, porque se o Brasil cresce 5 pontos, 2 anos apenas, e eu vou buscar uma meta dessa, que é modesta, 5%, vai faltar engenheiro no Brasil, além de faltar energia. Então, está na hora, mais do que na hora, da gente debater essa coisa do que você chamou de gestão de talentos. É isso daí, Ciro, mesmo que o Brasil precisa. E, Ciro, só para te dizer, então, já que hoje é dia de estudante do jovem, a minha grande angústia, isso, inclusive, que me motivou a estar aqui também, é que nós estamos perdendo uma geração inteira de jovens. Eu acho que isso aqui deveria estar no centro do nosso debate e, enfim, isso é uma angústia realmente. Acho que é um debate do dia de hoje. A gente escreveu um artigo hoje na Folha de São Paulo, eu, a presidente da UNE, a presidente da UBS, 3 mulheres. Se você puder também dar uma lida, é isso. Beijo, vou pessoal. Vou levar agora mesmo. Beijo grande. Obrigado. Obrigada, Flávia. Só rapidinho, Ciro, antes de passar para as considerações finais, só vou chamar o Jade aqui, que ele voltou, e queria te dar uma saudaçãozinha rápida pelo DA da FATEC também. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Ciro, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, também deixar o convite aí para você, se possível, vir aqui no litoral norte de São Paulo, debater com os estudantes aqui da nossa unidade, sobre todo esse plano aí para nós mudarmos o país, né? E, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui e estamos de portas abertas, vamos arregaçar as mangas e não adianta continuar com o que já está, né? Temos que mudar, temos que dar uma oportunidade aí para uma pessoa idônea. E é isso, Ciro. Deixo minha admiração aí por você. Obrigado. Obrigada, Jade. Ciro, então, se quiser dar uma palavrinha final, depois eu passo para o Neto. Bom, eu quero agradecer a todas e a todos o privilégio, dar um abraço bastante forte, bastante apertado, pelo Dia dos Estudantes, pelo Dia do Estudante. É muito comum na retórica de politiqueiro vazio dizer que o jovem é o futuro e tal, mas no Brasil nós precisamos de vocês ontem. O futuro brasileiro está ameaçado, está comprometido, e o pior que pode acontecer no Brasil é a gente deixar por menos, sabe, aceitar essa altura da vida que um país que tem as estruturas físicas e humanas que nós temos e que tem a possibilidade, né, por vários argumentos que não cabe aqui elencar novamente, de ser um experimento de êxito civilizatório para o mundo admirar, né? A gente está vivenciando tanta mediocridade, tanta violência, tanta morte, né? Tanto desalento, tanta fuga e tanta alienação. Portanto, eu fico muito feliz, minha assessoria, não, tem que cancelar, tem esse debate amanhã, está com febre. Não, eu não vou cancelar, e eu acabei recuperando minhas energias, não sei o que vai acontecer com a garganta, mas eu quero agradecer muito, muito, muito profundamente, do coração, a oportunidade de, mais uma vez, falar ao povo brasileiro pelo coração dos jovens estudantes. Amanda, obrigado a você, obrigado a todos que organizaram.
todos os convites estão aceitos, todos. É o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho para fazer, é o meu dever fazer, e eu vou dar um jeito, ou fisicamente, ou virtualmente. A Amanda pode recolher os convites aí, ela é minha chefa, né, em São Paulo, e ela vai fazer acontecer. Muito obrigado a vocês, feliz Dia dos Estudantes para todos, e especialmente feliz dia para tantos que mereciam estar estudando e não têm essa oportunidade. Obrigada, Ciro, o prazer é nosso, um prazer recebê-lo aqui, estimas melhoras, né? Espero que esteja com a garganta amanhã recuperada. E obrigada, né, pela oportunidade de falar aqui, né, com todos os nossos estudantes que estão, né, mais do que nunca, pautando esse debate, clamando pela urgência de se debater o futuro das universidades, os rumos do nosso país, a reconstrução do Brasil a partir de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, venha você, estudante aqui de São Paulo, da entidade da faculdade, da sua escola, se organizar com a gente pelo Estudantes com Ciro, preenchendo o formulário que a gente está enviando aqui no chat, vem com a gente participar dessa construção diária, essa luta diária por um projeto nacional de desenvolvimento, pela retomada do desenvolvimento nacional, da justiça social, da soberania política, enfim, vem com a gente aí e vamos levar com certeza o Ciro nas universidades, que esse debate tem que acontecer cada vez mais e aproveitar aí o virtual para levá-lo em várias universidades. Passar para o presidente Antônio Neto para dar uma palavrinha final para a gente. Bom, eu agora vou para a parte boa, viu, Ciro? Você sabe que isso aqui para nós está sendo o ouro nosso em pó aqui para distribuir. Nós fizemos sorteio de 7 deles, 3 dos quais eu consegui daquela vez que peguei autógrafo com você, eu tinha 3 autografados aqui, e as pessoas foram sorteadas. Todo mundo aqui se inscreveu, o pessoal das redes aí, que deu quase 5.000 pessoas ao todo. Então, a Bruna Rariel Rosa Martins Honorato ganhou um autografado, o André Pereira Lima ganhou um autografado, a Sabrina ganhou um autografado. E agora, o Thales Aguiar Nobre, o Igor Jesus, o João Vitor Santos Caires Lima, o Francisco Willis e Souza vão ganhar ainda sem o autógrafo. Se eu conseguir o autógrafo do Ciro, mando o autógrafo, mas de cara você já tem para fazer o dever de casa. E agora, Ciro, vou pegar a origem de tudo, viu, Ciro? Você lembra que eu brinco sempre com a trilogia Era Vargas? Então, nós sempre sorteamos a Era Vargas, que é a base das coisas que estão por aqui. Então, a Valdelice Alves Santos vai receber a trilogia Vargas, o Zé Roberto Ferreira Brito Júnior e o Antônio Lisboa. Todos vão receber em casa, que nós mandamos pelo correio. E, ó, Ciro, parabéns, se cuide, viu? Bala de gengibre, né? Aquele negócio de aplicar na garganta. Isso, meu amigo, é isso aí, porque amanhã você tem que dar um show naquele negócio de debate com os entre aspas, presidenciáveis lá, que o Estadão está trazendo. Parece que o nosso... Olha lá, o André está mostrando lá um livro que eu não consegui ver qual que é, Setor Elétrico Brasileiro. Mas, Ciro, obrigado mais uma vez. Você sabe, essa juventude, o grupo estudantil, o pessoal aqui dos diretórios acadêmicos, a juventude socialista aqui da capital e do estado de São Paulo está fazendo um trabalho fantástico para levar primeiro a organização do PDT no estado de São Paulo e, junto com isso, agora é Ciro para valer, para que em 2022 a gente possa romper com esse passado lulopetismo que infelicitou o Brasil e gerou o Bolsonaro e contra esse negacionista, ladrão, corrupto e, acima de tudo, genocida que nós precisamos extirpar nessas eleições que virão agora. Muito obrigado, dá um abraço da Gisele, ela tem que cuidar mesmo de você. Olha, é só botar aí, amanhã não pode falar nada, viu? Tá tudo certo e vamos para o jogo, conte conosco aqui sempre. Aqui, essa cidadela é tua, você sabe disso. Um forte abraço, agradecer a Amandinha, parabenizar aos companheiros todos que estão por aqui, que estiveram. Foi uma honra, um prazer compartilhar com vocês, desejar a todos parabéns pelo Dia do Estudante, parabéns, Ciro, pelo Dia do Advogado, né? Porque você sabe, já disse Sobral Pinto, advogado é a profissão dos que não se acovardam. Então, nós temos que ter a experiência e todas essas coisas juntas. E, em especial, aqueles que você disse, homenageando aqueles que, infelizmente, não podem estar estudando por força desse sistema excludente que a gente viu. Um forte abraço a todos, uma boa noite, até uma próxima, que vai ser breve, pelo que a gente está vendo aqui pelos convites, que o Ciro já aceitou. Falou, moçada? Fiquem com Deus. Máscara, né? Álcool em gel, distante social, se cuidem. Com certeza. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam até o fim. E, mais uma vez, muito obrigada, Ciro. Obrigada, Neto.
e uma ótima noite para todos e um bom dia do estudante de muita luta aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Parabéns, Amandinha. Obrigada, Neto. Foi maravilhoso. Obrigada a todos que participaram aí da organização e do evento. É bom avisar também que nós vamos reproduzir essa conversa com ele também, vamos reproduzir várias vezes aí nos sites, seja da juventude, do partido.